Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos. Estamos quase terminando o nosso estudo do livro de Hebreus, utilizando este guia aqui, Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias. Hoje chegamos à lição de número 12, que tem o título Recebendo um Reino Inabalável. Para aqueles que não nos acompanharam na semana passada, eu informo que nós tivemos de mudar de casa, estamos ainda nos adaptando, as coisas já estão muito mais ajeitadas, mais arrumadas, mas ainda não temos todos os nossos equipamentos à disposição, ainda não temos um local específico para produzir os vídeos da lição. Mas esperamos que Deus conduza todas as coisas e em breve teremos um vídeo melhor para entregar a vocês. Hoje vamos tocar novamente um pouquinho no tema do juízo e por isso eu mais que recomendo a todos, se você ainda não leu na lição 9, que você leia hoje Hebreus, o grande conflito, capítulo 28. O título é O Grande Juízo Investigativo. Ali você vai ficar sabendo como é o exame dos livros, quando será o juízo da casa de Deus, o juízo dos santos. Ali você terá uma visão sistêmica, organizada. Esse é o propósito do nosso canal Adventismo Vivo, é manter a mensagem adventista viva na mente das pessoas. E por isso essa mensagem precisa estar organizada, sistematizada, para que todas as pontas estejam amarradas. Não pode existir pontas soltas no seu sistema, não pode existir explicações conflitantes. Tudo precisa estar harmonizado. Então, leia o livro O Grande Conflito, capítulo 28, O Grande Juízo Investigativo. A lição desta semana vai tratar de um trechinho em Hebreus capítulo 12. E você não conseguirá compreender isso adequadamente se você não voltar até o verso 18. Então, a lição desta semana vai estudar Hebreus 12, versos 18 a 29. Professor, você precisa ler esse texto na sua classe. Não dá para explicar a lição sem ler o fundamental, sem ler o texto base, A igreja, a gente precisa abrir as escrituras, é fundamental. Então, primeira coisa, leia esse texto com a classe. O trabalho da lição é explicar as escrituras, a fim de que tudo esteja sistematizado na sua mente. Por isso estamos fazendo ali o curso Hebreus verso a verso. Ali no Hebreus verso a verso você vai ter uma visão muito melhor desse trechinho, porque nós estamos fazendo já a explicação desde Hebreus 7, 8, 9, 10, aí tem o Hebreus 11, e agora vem um arremate aqui, os finalmentes, Então hoje nós vamos voltar no verso 18 até o verso 29. Se você não voltar até o verso 18, você não vai perceber o contraste que Paulo está fazendo aqui. Qual o contraste? Entre as duas alianças. Isso aqui está claro, notório, evidente no texto. Então vamos lá? Hebreus, que é a primeira pergunta, domingo. Vocês chegaram ao Monte Sião, mas não dá para entender se chegar ao Monte Sião se você não entender que Israel chegou ao Monte Sinai. Então ele está fazendo uma comparação entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Se você pegar só a parte do Monte Sião, o contraste estará perdido. Por isso, vai lá e assista ao nosso curso Hebreus verso a verso, que ali comentamos todos os textos do livro de Hebreus. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Quando é que o povo chegou ao fogo ardente? Lá no Monte Sinai, logo depois do Êxodo, depois de saírem do Egito. Então, houve ali um fogo, um forte tremor, uma nuvem escura, e aqui, ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. O que é isso? Deus proclamou a lei sobre o Sinai, os 10 mandamentos, Não terás outros deuses diante de mim.
trovões, fogo, raios, né? A terra tremia e o povo ficou com medo. Não farás para ti imagem de escultura. Né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O povo ouviu a voz de Deus que falava do Sinai. E o povo ficou trêmulo. Veja aqui o verso 20, ele vai citar um trecho lá de Êxodo. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Olha, era algo muito sério. Muito sério. Algo muito sóbrio, algo muito solene. Você acha que os israelitas estavam desajeitados, sorrindo, brincando? Sabe quando os alunos ali no ensino médio estão brincando, o professor dando aula séria, os alunos ali jogando buchinha de papel, brincando, e de repente, professor, ô pessoal, preste atenção aqui. Isso às vezes acontece na classe da escola sabatina, viu? Nós devemos estar concentrados, né? Até um animal, se tocasse o monte, seria apedrejado. Então o povo estava, eu não posso pisar em falso, senão eu vou morrer aqui. Verso 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Até o próprio Moisés, que falava na nuvem com Deus, ele ficou aterrorizado. Ele ficou trêmulo diante daquela incrível demonstração de glória. E aqui vem o verso 22, e ele faz um contraste. O verso 18 a 21, o povo estava lá no Monte Sinai. Mas agora, tendes chegado ao Monte Sião. O que é o Monte Sião, Tiago? O Monte Sião é onde está a cidadela de Davi. O Monte Sião é ali o núcleo de Jerusalém. Então, tendes chegado ao Monte Sião, o local onde Jesus foi crucificado, no Monte Sião, lá em Jerusalém. Ou seja, se lá no Monte Sinai foi ratificada a antiga aliança, no Monte Sião foi ratificada a nova aliança. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E aqui é o trocadilho. Enquanto Sião nos remete a Jerusalém terrestre, cujo rei era Davi, a cidade estabelecida por Davi, ao mesmo tempo temos o paralelo dessa Jerusalém lá no céu, a Jerusalém celestial. Os 144 mil estavam sob o Monte Sião, com Jesus, com o Cordeiro, né? Então temos esse paralelo do reinado de Davi na terra, ele é projetado no nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque também era rei em Sião, em Salém, ok? Então, ele era sacerdote e rei em Sião, Jesus é o sacerdote e rei em Sião, na Jerusalém celestial. Então nós chegamos a Jerusalém celestial. Como? Pela fé. Né? O nosso espírito está lá no santuário celestial. Lá no santuário celestial está as incontáveis hostes de anjos. Apocalipse 5 fala disso. E a universal assembleia, a igreja. Né? A igreja não é o mundo, não é os gentios, é a igreja de Cristo. Né? Essa igreja ela é composta por uma reunião de outros seres celestiais. A igreja dos primogênitos arrolado nos céus, ou seja, aqueles que, assim como Jesus, o primogênito, ressuscitou, aqueles a quem é prometida a ressurreição, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Né? Chegamos a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então veja o nítido contraste entre Jesus, o mediador da nova aliança, no Monte Sião, em Jerusalém, e agora ele ministra lá na Jerusalém celestial, no santuário da nova aliança, que está no Monte Sião celestial, para o qual nós somos convidados. Isso está em contraste com a aliança proclamada no Sinai, que está descrita em Êxodo capítulos 20 a 24. Tudo bem? Está nítido aqui o contraste. Então vocês chegaram ao Monte Sião. Temos que ver a sequência do capítulo. Aliás, qual é a sequência maior do capítulo 12?
né? Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, precisamos manter o nosso olhar firme em Jesus e precisamos resistir, ter perseverança, né? E agora ele vai dizer que é necessária disciplina na igreja, é necessário que ninguém seja faltoso, é necessário que não haja nenhum impuro no meio da congregação. E então ele está dando perspectivas de como deve ser a igreja cristã. E aí ele fala, não sejam vocês como Esaú, porque Esaú, ele era o primogênito, tinha tudo para ser o herdeiro, mas não foi o herdeiro das bênçãos celestiais. Israel tinha tudo para ser o representante de Deus na terra, mas falhou. Então ele fala, olha, o pessoal estava ali diante do Monte Sinai e aquilo foi sério, mas vocês estão chegando ao Monte Sião lá no céu, é ainda mais sério. Então, explicamos aqui a ideia de domingo. Vamos passar para a segunda-feira, chegando a Deus, o juiz de todos. Lemos aqui no verso 23, né? E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos. Muitas pessoas, elas ficam com uma compreensão errada quando nós falamos que o dia da expiação era uma festa. A Bíblia, ela diz que o dia da expiação era uma das 7 festas judaicas, acontecia ali no 7º mês, o Yom Kippur. E as pessoas cometem um anacronismo. Tiago, o que é anacronismo? É projetar uma realidade dos dias de hoje para o passado. Quando falamos em festa nos dias de hoje, o que as pessoas se lembram, né? A festa da sua cidade, quando vinha o parque de diversões com a roda gigante, e aí tinha o ambulante vendendo, amassando o amor, vendendo ali cachorro-quente, pipoca, algodão doce, não é? Nós nos lembramos de festa de aniversário, parabéns para você, onde as pessoas estão ali desconcentradas, eufóricas. Nós não lembramos também de festa, uma ideia aqui, é a final de campeonato de futebol, Copa do Mundo, final do Brasileirão, onde as pessoas estão ali pulando, ganhou, ganhou. Essa é a ideia comum de festa dos dias de hoje. Agora, essa ideia nada tem que ver com o dia da expiação. Então, essa ideia de celebração, de euforia, de o pessoal estar ali conversando, dando gargalhadas, isso não tem nada a ver com o dia da expiação. Não é esse tipo de celebração. Nós não encontramos isso em nenhum verso da Bíblia ou no espírito de profecia. Nós encontramos uma mensagem diferente. O que diz lá Apocalipse 14:6? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, quando o juízo chega, é para você ter medo. Não tente mudar as palavras da Bíblia. É medo, é phobos. No grego está phobos, vem a nossa palavra fobia. Né? É para ter medo, medo de Deus. Ele é terrível. Ah, Tiago, mas será que essa ideia aqui de Hebreus? Veja aqui, está em Hebreus, ó, capítulo 12, verso 25. Tende cuidado. Então, esse tende cuidado, esse temer a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo, ele é oposto a essa ideia de final de campeonato de futebol, do parquinho da cidade, onde está todo mundo correndo, desconcentrado, as crianças gritando, música alta, muita comida. Isso é completamente oposto ao dia da expiação nas Escrituras, onde ninguém comia. Era jejum. Era para afligir a alma com jejum. Então, veja só, não cometa o anacronismo de projetar o conceito de festa hoje para a festa judaica. Muitas vezes as pessoas falam, o povo judeu era um povo festeiro, né? E aí ele pensa já na festa da cidade, ele pensa no carnaval, né? Pensa, afinal, Natal, aquelas comemorações lá em Copacabana, Ano Novo, né? Mas vejamos aqui, tende cuidado, não recusei ao que vos fala. Como assim não recusei ao que vos fala? Aí ele está lembrando, olha, lá no Monte Sinai, Deus falou sobre o monte. Mas agora Jesus... mas Jesus agora é paz e amor, né? Antes, lá no Antigo Testamento, era um Deus perverso, que exterminava as criancinhas, um Deus mau, um Deus duro. Não, agora Jesus é paz e amor, Jesus é o profeta do amor. Essa é uma dicotomia falsa, né? O mesmo Jesus que reuniu os discípulos e morreu sobre a cruz
É o mesmo Jesus que pronunciou a lei no Sinai, é a mesma pessoa. Lá ele representava uma das partes, né, e Moisés era o mediador. Agora, Jesus ele é o mediador da aliança e Deus Pai está na outra parte. Por meio de Cristo chegamos a Deus Pai, o juiz de todos. Então, tendes cuidado, não recuseis ao que vos fala. Jesus, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, que era Jesus no Monte Sinai, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Então, novamente aqui o contraste. Se você não lê desde o 18, não vai pegar o contraste. Deus falou sobre o Monte Sinai, então ele falou sobre a terra. Mas agora ele nos fala do céu aonde? Lá do santuário celestial, né? Ele nos está falando do céu. Então as pessoas têm a ideia de que assim, olha, na época da lei de Moisés era muito difícil, tinha pena de morte, se adulterasse era apedrejado. Glória a Deus! Ainda bem que estamos na nova aliança, né? E a pessoa tem a falsa ideia de que agora pode pecar bastante, não tem pena de morte, né? Ainda bem, já pensou se nos descobrissem naqueles dias a gente poderia ser morto? As pessoas têm essa falsa impressão. Mas Jesus na nova aliança, ele elevou o padrão, ele elevou aquela fita, né? Onde ali nos jogos gregos, os corredores eles tinham que pular por sobre um sarrafo, por sobre uma fita métrica, um bastão, né? E a cada pulo, os juízes eles vão subindo, né? Aquela medida onde o atleta precisa fazer um pulo ainda maior. Isso é a nova aliança, gente. Acordem! Alô! Muitas pessoas têm a ideia de que agora na nova aliança o padrão foi rebaixado e que o padrão era alto na velha aliança. Isso é um engano de Satanás, tudo bem? Na nova aliança, o padrão ele é elevado. Olha só as palavras de Jesus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Era fácil, era só não ir para a cama com uma mulher. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou. O que Jesus está falando? Que o mandamento ele não se restringe à conjunção carnal, mas ele é amplo e abrange os nossos pensamentos, abrange as intenções ocultas do coração. Então, olha, tende cuidado, irmãos. Se já era terrível, a ponto do próprio Moisés ficar amedrontado na antiga aliança, lá no Monte Sinai, agora no Monte Sião é pior, é mais sério ainda. Qual é a diferença? A diferença é que nós já comentamos o trimestre inteiro. Agora existe perdão para perdoar os pecados, mas não é só isso. Existe a graça para regenerar o coração e lhe capacitar a guardar a aliança, lhe capacitar a vencer os pecados, lhe capacitar a guardar os 10 mandamentos. Tudo bem? Então, essa ideia de juízo aqui, de chegar diante de Deus, ela é a coisa mais solene que tem na Bíblia. Não é com festa, euforia. Aí, Senhor, estamos chegando, parabéns. Não é essa a ideia aqui, não. Porque isso não está aqui na Bíblia. Quando Manoá viu o anjo do Senhor, ele fala para sua mulher, nós vamos morrer, porque nós vimos o anjo do Senhor. Gideão ficou perplexo quando o homem lhe apareceu em cima da penha. Moisés pediu, peço-me que mostre-me a tua glória. E ele colocou Moisés numa fenda e falou, você só pode me olhar pelas costas. Quando Isaías declara no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías diz assim, ai de mim, eis que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor, eu vi o rei. Quando Ellen White, em visão, ela sobe ao céu, ela pede para ver o Pai. Isso lhe é negado. É-lhe dito que se ela pudesse ver o Pai, ela seria consumida pela glória de Deus, ela deixaria de existir para sempre. Mas há algo muito belo, que aqueles que forem vitoriosos e aqueles que forem aprovados no juízo,
quando Jesus voltar e nos levar para o céu, os remidos poderão ver Deus o Pai. Isso está lá nos últimos 2 capítulos de Apocalipse. Então, muito cuidado com essa ideia de corte celestial. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É o mesmo Deus que consumiu tudo ali no Monte Sinai, é o mesmo Deus hoje. Então, se a voz que falou aos homens de sobre a terra, ela era terrível, ela é mais terrível ainda, porque ela nos fala do alto dos céus. Vamos aqui avançar para terça-feira. Deus fará tremer os céus e a terra. De onde que o autor de Hebreus tirou isso? Ele tirou isso lá de Ageu. O que significa essa expressão? Ageu está antes de Zacarias. Vamos dar uma olhada em Ageu, capítulo 2, verso 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Opa! Aqui em Zacarias, o trecho é mais longo que o trecho em Hebreus. O que nos dá uma pista de que o autor de Hebreus, ele não quer explicar Ageu. Ele só está querendo pegar o mesmo fraseado. Mas, de todo modo, nós vamos ter 2 ideias em Hebreus. A ideia que o autor de Hebreus quis passar e temos de fundo também a ideia de Ageu. Então, vamos manter as 2 coisas em mente. Ageu 2,7. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. Em outras versões está, e o desejado de todas as nações virá e encherá de glória esta casa. Então não temos muito espaço para falar do desejado de todas as nações. Vamos para Ageu 2, verso 20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu. Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Novamente a ideia de abalar o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Então aqui nós vamos ter o sentido. O que é abalar o céu e a terra? É abalar o trono dos reinos. Assim como o trono de Babilônia foi abalado, o trono do rei da Síria, da Medopérsia, trono dos gregos, dos romanos, né? A pedra vai bater nos pés da estátua. Todos os reinos deste mundo serão abalados. E o reino deste mundo será dado ao mais humilde dos homens. Uma expressão que aparece em Daniel 4. O domínio será dado a Cristo. Ele vai ao Pai para receber o domínio. Em Daniel 7, depois é dito, foi-lhe dado o domínio. Nesse espaço entre ele ir ao Pai e receber o domínio, ocorre o julgamento, ocorre o juízo. E ele está sentado à destra de Deus, como muito bem explicamos no nosso curso Hebreus verso a verso, até que todos os inimigos lhe sejam postos por debaixo dos pés. Então existe essa ideia de Ageu, que todos os reinos deste mundo serão abalados, os inimigos do povo de Deus, todos os reinos terrestres, né? Quando eu falo reinos terrestres, eu quero dizer os Estados Unidos, a Rússia, né? A França, a Inglaterra, as potências deste mundo, os governadores deste mundo, eles perderão seu reino. O reino deste mundo será entregue a Jesus. Então os 10 chifres, né, que reinam com a besta ali na Europa, as nações da Europa, elas perderão seu domínio. Então existe essa ideia. Todos os reinos serão postos debaixo dos pés de Jesus, como já trabalhamos muito esse texto aqui. Agora, Deus fará tremer o céu e a terra, já explicamos o que é isso, né? Temos a ideia de que virá o desejado de todas as nações e a ele pertence o reino. Essa ideia está lá em Daniel 7, quando o Filho do Homem vai até o ancião de dias e foi-lhe dado o reino depois que é realizado o julgamento, tudo bem? Tiago, que ideia é essa de que o julgamento é em favor dos santos? É verdade que o julgamento é em favor dos santos. Mas algumas pessoas têm uma ideia errada sobre esse julgamento em favor dos santos. Elas têm uma ideia de política brasileira. A política brasileira é assim: o nosso partido ganhou as eleições, né? A nossa coligação, os nossos aliados foram eleitos. Então, para os aliados, tudo. Para os inimigos, nada.
Como então que você sabe quem são os aliados? Aqueles que compõem os partidos da federação, que ganhou as eleições, aqueles que balançaram a bandeira do candidato tal, esses receberão os cargos comissionados, eles receberão os ministérios, eles vão repartir o butim, eles vão repartir ali as emendas, eles vão repartir o orçamento. Então, para os amigos, tudo. Para os inimigos, né, nada. As pessoas têm a ideia assim, olha, se eu sou cristão, se eu sou da igreja, quando Jesus então ganhar o reino, então nós vamos nos apropriar de tudo, né? Ele não vai fazer questão dos meus pecados, como geralmente o presidente não manda investigar os seus correligionários. Todos os partidos, todos os estados, principalmente os autoritários, como era no nazismo, como foi na União Soviética durante o reinado a administração de Stalin, Mussolini, Franco na Espanha, né? Todos esses governos autoritários, eles não investigavam os amigos, né? A polícia é para os inimigos. Então muitos pensam assim, o juízo é em favor dos santos. Então quem é cristão está garantido, né? O problema é quem é satanista, quem é muçulmano, né? Quem é judeu, esses aí que não aceitaram Cristo, ó, esses aí receberão a paga, esses aí vão ser investigados, esses aí não tem misericórdia para eles não. Quanto a nós aqui, Jesus vai passar por alto os nossos pecados, não vai olhar nada, né? Como geralmente é feito na política terrestre. Mas essa não é a ideia, sabe por quê? Na Bíblia, como é que nós vamos saber quem são os santos? É claro que o juízo é em favor dos santos, mas antes é preciso determinar quem são os santos. Por isso o juízo investigativo, haverá um exame de quem está trajando as vestes que simbolizam a justiça comunicada, que simbolizam a retirada dos trapos de imundícia, né? Que é ali os nossos pecados, é a justiça imputada, e agora você recebe as vestes, que representam o caráter de Deus, que representam aqueles que estão em harmonia com a lei de Deus, aqueles que vivem praticando tudo que Jesus ensinou, porque ele falou, ide a todo mundo ensinando-os a guardar. A mensagem do Evangelho é ensinar as pessoas a guardar os ensinamentos de Jesus. Muitas pessoas têm alergia a essa palavra guardar. Eles gostam apenas da palavra acreditar. Mas Jesus falou que o Evangelho é ensinar as pessoas a guardar. Está na grande comissão, está lá em Mateus capítulo 28, né? Então, é necessário uma investigação, um exame dos livros do céu para saber quem é santo. Porque aqueles que vão se achegar a Deus precisam ser santos. Sem santidade ninguém verá Deus. Então, uma vez que o número dos santos é determinado, uma vez que Jesus mostra ao Pai, aqui está a lista, eu quero que onde estes aqui, esses da lista, esses que não possuem pecados não confessados nos livros de Deus. Aqueles que possuem pecados para os quais não houve arrependimento serão riscados do livro da vida. Eles terão a sua vida comparado com a Bíblia. Depois desse exame é que nós temos os santos. Depois da investigação é que nós chegamos ao grupo dos santos. E aí o juiz será favorável aos santos, porque ele dará o domínio dos reinos deste mundo aos santos. Né? Está lá no livro de Daniel. Jesus ele recebe a cidade e ele vem buscar os seus súditos. Então, todos esses homens poderosos aí, né? Está muito em voga Vladimir Putin, muitas pessoas estão iradas com essa guerra na Rússia. O domínio vai ser retirado dele. Vai ser dado a quem? A nós, se formos aprovados no juízo. O domínio será dado aos mais humildes, que reinarão com o rei mais humilde, que é Jesus. Todo o domínio será retirado desses oligarcas, desses aristocratas, desses homens ímpios que governam sobre a terra. E o domínio será dado aos santos. Mas primeiro é preciso que você seja santo, ok? E haverá um exame no juízo investigativo. Então, a ideia agora de Paulo, eu nem comentei aqui, Deus fará tremer o céu e a terra.
é que ele usa o fraseado desse trecho, porque ele não cita, Hebreus 12, 26. Ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ele não cita o texto de Ageu completo. Ele está querendo fazer o contraste entre a voz do Sinai, que falou abalando a terra, e agora a voz de Cristo, que é ouvida dos céus. Esse é o contraste que ele quer fazer. Mas lá no livro de Ageu está assim, né? Ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu, a terra e o mar. E veja que ele cortou uma parte do texto. O que ele quer dizer com isso daqui? E aí nós já vamos, né, nos encaminhando para quarta-feira. Olha, eu vou ler a partir do 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Está aqui, um que adverte da terra e um que adverte do céu. 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. A voz que abalou a terra é da velha aliança e a voz que abala o céu é da nova aliança. 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, todo o sistema que é fraco, que não pode aperfeiçoar os ofertantes, o sacerdócio de Arão, ele é removido, ele é abalado. O santuário terrestre, ele é abalado. A antiga aliança, ela se desvanecia, né? Tudo que está antiquado está prestes a desaparecer. Muitos rituais que eram prefigurativos, eles foram abalados, eles não são mais praticados hoje. Mas o que é inabalável continua, os 10 mandamentos continuam, né? O 4º mandamento, o sábado, ele é inabalável. Ele é o fundamento do trono de Deus, então ele continua. Então, algumas coisas que apenas prefiguravam a vinda do Messias, elas foram removidas. Outras coisas que são eternas, como a lei de Deus, que é uma representação do seu caráter, ela vai permanecer. E a lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei de Deus é a base da nova aliança. E o nosso caso vai ser comparado, a nossa vida, o nosso caráter vai ser comparado com a lei de Deus. Tiago, temos pecados, mas Jesus, ele vai perdoar os nossos pecados, né? E ele vai avaliar, olha, daqui para frente, como é que foi a sua vida? Ela esteve em harmonia com a lei de Deus? É por isso que o juízo não é uma festa de comilança. O juízo era um dia de jejum, para você avaliar a sua vida, se a sua vida realmente está de acordo com a Bíblia. Se você está estudando a Bíblia, porque aqui está a vida eterna, aqui está o caminho, aqui está a chave para você chegar à vida eterna, para você chegar ao céu. Então, o dia de juízo não é um dia de festa dos dias de hoje, onde há onde os sentidos são extravasados, onde há uma euforia tola. Não. Deve haver jejum na festa da Bíblia. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Tende cuidado, irmãos. Agora é mais sério. Na nova aliança, mais é exigido. Então, se vocês viram que por 2 ou 3 testemunhas uma pessoa era condenada à morte na antiga aliança, e agora? Agora é mais sério. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Não com comilança, não com festanças. Mas cuidado, a voz agora fala do céu. Se a voz que falava da terra deixou Moisés trêmulo, agora será muito mais terrível. Mas existe perdão e graça. Mas reflita sobre isso, né? Seja consciencioso. Pois recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça da nova aliança. E passamos para a parte de quarta-feira. A parte de quarta-feira dá um lindo sermão. Você poderia guardar todas essas passagens. Eu gostei muito, né? Onde ela trabalha a palavra inabalável nos Salmos. Quem são os que serão aprovados no dia do juízo investigativo, que é hoje? Né? Leia o Grande Conflito, capítulo 28.
Quem é os que permanecerão sobre a rocha firme, com os pés inabaláveis sobre a rocha que é Cristo? Eu vou ler aqui os Salmos, é isso mesmo? Não, é o 15, Salmos 15, é um Salmos bem curto. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem vai entrar no santuário celestial? Quem há de morar no teu santo monte? O Monte Sião, está tudo conectado. O que vive com integridade e pratica a justiça. O justo, né? O pecador impenitente, ele será cortado. Então é preciso ser santo. O juízo será em favor dos santos, mas primeiro você precisa, né, ser aprovado, né, atingir a qualificação de santo, por meio da graça de Jesus, por meio do perdão dos pecados e por meio de uma vida de obediência à aliança. O que vive com integridade e pratica a justiça, de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, o que não faz mal ao próximo, o que não lança injúria contra o seu vizinho. Irmãos, o padrão do Novo Testamento é muito elevado. Nós precisamos ter cuidado para não ficarmos apenas na crença de Jesus e não estarmos vivendo em integridade. Verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que acontece? Muitas pessoas elas querem estar na galera, na agitação, na multidão, elas querem fazer parte da turma. Mas aqui está dizendo, o que a seus olhos tem por desprezível aquele que se desvia dos caminhos de Deus. Ele não se sente na turma, ele não se sente na rodinha dos escarnecedores, ele não se enxerga no caminho dos ímpios e perversos. Mas ele honra os que temem ao Senhor. Tem muita gente escarnecendo de quem quer levar uma vida santa. Tem muita gente escarnecendo de quem quer mudar a alimentação. Ah, agora você é mais santo, né? Ah, agora você acha que você é um santarrão mais santo que nós. Não. Ele está querendo melhorar a sua santificação. Vamos nos unir a Ele, vamos progredir, vamos avançar, vamos ser perseverantes. Não vamos abusar. Mesmo que o irmão seja simples, ele está buscando uma vida de santidade, não vamos abusar, criticar, né, ridicularizar, não. Esse não vai entrar no tabernáculo de Deus, né? Mas o que honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, ele mantém a palavra, mesmo que cause prejuízo. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Ainda que morra, ele será ressuscitado, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ele terá parte com os santos, porque o reino será dado aos santos do Altíssimo. Mas antes, ele tem que ser santo, né? Haverá o juízo que vai determinar quem são santos. Tudo bem? Essa é a palavra que a Bíblia usa, apesar de que hoje ela tem uma conotação ruim. Quem quer ser santo está do lado errado, está do lado de Satanás, né? O negócio hoje é ser profano, porque é só a graça de Cristo. Há uma inversão de valores, né? Não deve ser assim. Que escolhas você pode fazer para permanecer inabalável até o tempo do fim? Guarde a lição de quarta, a lição está muito boa, todos os textos muito interessantes. Eu coloquei aqui um texto para você, que é o texto de Efésios, capítulo 6, verso 13. Você quer o reino inabalável? Você quer? O Novo Testamento está cheio de promessas como essa aqui, em Efésios, capítulo 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Haverá um conflito, assim como hoje a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Muitas pessoas estão ali tomando o seu colete, o fuzil, o tanque, né? É preciso tomar a armadura para resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Apenas permanecerá de maneira inabalável aquele que se agarrar à graça de Cristo, ó, retende a graça. Tá lá. Ele retém a graça, ele vence tudo, ele vence os poderes das trevas, né? Ele vence tudo e ele permanece inabalável, guardando todos os mandamentos, mesmo que ele seja condenado à morte, à fogueira, à arena, à forca,
aos açoites, ele permanece firme, mesmo que os seus bens são espoliados, mesmo que ele esteja em prisão, ele permanece firme, porque ele sabe que, ainda que habitando em tendas, aquela ideia de Abraão, ele aguarda a cidade que tem fundamentos, ele aguarda o reino inabalável. Vamos agora para a parte final. Sejamos gratos. Como que os destinatários da carta aos Hebreus poderiam ser gratos se eles perderam todo o patrimônio? Alguns foram presos, açoitados, torturados. Como que eles poderiam ser gratos? Compare Hebreus 12, 28. Então, Hebreus 12, 28. Opa! Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É medo, santo temor. Medo reverente, você vai ter alegria, mas é para ter medo, tudo bem? Eu estou exagerando aqui, porque hoje existe uma ênfase na alegria desconcertada diante de Deus, né? Apaixonado estou por Cristo. Eu duvido que alguém vai cantar essa música na presença de Deus. Eu duvido que alguém vai falar isso. Manoá, quando viu o anjo do Senhor, falou, nós vamos morrer. Quando Isaías viu o Senhor, ele falou assim, ai de mim, porque eu vi a Deus, eu sou um homem de lábios impuros, ai de mim, porque eu vi o rei. Eu vou perecer. Então é para servir a Deus de modo agradável. Não do modo que me agrada, mas é do modo que agrada a Deus. E Deus não se agrada de tudo, porque ele deixou vários prostrados no deserto. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 10. Não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então é para servir a Deus do modo que Deus se agrada. Tiago, e qual modo que Deus se agrada? Está revelado aqui. Mas hoje as pessoas não leem a Bíblia. Quando muito fazem um ano bíblico corrido, não comparam texto com texto. Existem verdades e joias preciosas escondidas na Bíblia. E eu li essa semana Ellen White declarando que, ainda que a pessoa estude a Bíblia diligentemente a vida inteira, não conseguirá descobrir todas as joias. Não conseguirá. Então, precisamos estudar a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Então, meus queridos amados, em tudo, devemos ter reverência, santo temor, servir a Deus de modo agradável em tudo. Na igreja, na sua saúde, no que você come, em tudo. Tudo deve ser para a glória de Deus. Na sua família, no seu namoro, no seu trabalho, na sua faculdade, tudo deve ser feito pensando em Deus, nada para o nosso benefício. Jesus não se agradou a si mesmo, nós não devemos nos agradar, tudo é para agradar a Deus. Em geral, vou ser sincero com você, é quase tudo contra a nossa vontade carnal e terrena, mas com o tempo nós vamos sentir que a nossa vontade vai se adaptando à vontade de Deus, porque Ele vai modificando o nosso cérebro. E servir a Deus vai ser um prazer, porque os nossos impulsos serão modificados e o Espírito Santo produzirá impulsos celestes, impulsos santificados em nosso coração. Serviremos a Deus do modo que lhe agrada. Ele pede para ler Hebreus também 13, 15 e 16. Por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios santificados que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. A questão não é meramente vigílias, cultos, cerimônias. Deus gosta disso, mas Deus se compraz com uma vida piedosa, de ajudar aos pobres, de ajudar os necessitados, de ouvir aqueles que estão em depressão, de aliviar os sofrimentos, de dar verdadeiras esmolas, de fazer o trabalho missionário e a si mesmo manter-se incontaminado com o mundo. Tomai, portanto, toda a armadura de Deus e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa é a mensagem, meu querido amigo. Tenha temor, mas tenha confiança de que o nosso comandante,
perdoa os nossos pecados e nos habilita a sermos aprovados no juízo e então aguardarmos com confiança, com ousadia, a Jerusalém Celestial, o Monte Sião. Conheceremos a congregação dos santos anjos, é a igreja de Cristo em toda a sua plenitude, é a igreja dos primogênitos. Eles reinarão com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Eu quero estar lá e que você e sua família estejam lá também. Que o Eterno os abençoe.